Olá, deusas e deuses! Tudo bem com vocês? Eu sou Camila Demanque e hoje vou contar para vocês os maiores hits de 2025. Bora lá? 2026 começou e eu tô aqui de volta no canal com muitos vídeos, muitos temas aqui que eu já tô elaborando para vocês. E hoje vou compartilhar com vocês os produtos que foram os maiores hits em 2025. Não são necessariamente lançamentos do ano de 2025, como sempre eu faço aqui nos quadros de hits e flops. Aqui eu vou falar os produtos que eu mais utilizei no ano passado e que foram um hit comigo. Esse ano eu quis fazer diferente. Eu vi a Tainara Reis fazendo nesse formato de tutorial, ao mesmo tempo em que ela conta os produtos que foram favoritos dela do ano passado, e ela separou cada categoria com 2 produtos. Então eu vou fazer também nesse mesmo formato. Acho que vai ficar mais legal também para vocês assistirem. Confesso que eu penei, tá, gente? Porque tem algumas categorias aqui que eu não consegui colocar apenas 2 produtos, mas eu tentei enxugar ao máximo os meus favoritinhos. Já adiantei aqui a minha sobrancelha e lembrando a vocês que todos os produtos que eu vou utilizar aqui no tutorial vão estar listados bonitinho, categoria por categoria, aqui embaixo na descrição. Então é interessante você depois dar uma olhadinha na descrição. Eu também coloco sempre os cupons em lojas parceiras, que eu tenho cupomzinho de desconto para vocês utilizarem e tudo mais. De sobrancelha, gente, esses 2 produtos aqui foram um hit comigo em 2025. O primeiro deles é a caneta delineadora de sobrancelhas da Shiglam, que na verdade é um duo. De um lado é a caneta, que tem uma ponta super fininha e super resistente à água e ao suor. E do outro lado é uma lapiseira, tá? Essa lapiseira aqui, ela já é mais durinha, ela não é tão molezinha, sabe? Em relação à pigmentação, o que eu gosto. E ela tem a ponta bem fininha, ó. Então, eu consigo desenhar bem os pelinhos com o pincelzinho também. Essa cor aqui não é a cor mais ideal pra mim agora que eu voltei, né, a ser ruiva. Essa é a cor taupe, que inclusive eu super indico pra quem ou tem a sobrancelha bem clarinha, ou é loira natural, ou pinta o cabelo de loiro e gosta da sobrancelha mais clarinha, você vai gostar dessa daqui. O tom ideal pra mim, agora que eu tô ruiva, é a cor Auburn, que inclusive eu vou comprar. Mas, como eu utilizo mais a caneta aqui no finalzinho, acaba não dando tanta diferença, principalmente quando a minha sobrancelha já tá mais desbotadinha e o ruivo também. E a lapiseira que eu uso, inclusive utilizei hoje, né, no caso, essa daqui, o lado da caneta no finalzinho da sobrancelha, mas o que eu preencho quase que totalmente a minha sobrancelha com é essa lapiseira aqui da Ruby Kiss. Gente, é a melhor lapiseira pra quem é ruiva. Esse tom aqui que eu uso é o Chocolate Brown, se eu não me engano, deixa eu conferir aqui. É isso mesmo, Chocolate Brown. Essa daqui é a Super Slim Brow Pencil. Eu compro sempre a minha na Shopee, tá? Em torno de uns R$22, então eu não acho caro, ela dura bastante. É a única que tem esse tom certinho para quem tem esse ruivo, que igual o meu, mais clarinho, mais laranjinha, tá? Todos os outros tons que eu já utilizei, eu utilizei vários, já testei vários. Inclusive, eu vejo muitas ruivas falando, vou até pegar aqui, da lapiseira Glass da Ruby Rose, na cor 2 médio. Ficou mega escuro pra mim e mega acinzentado, então não adiantou. Usei também a da Melu, testei vários. O que mais deu certo pra mim, nessa questão de ser acessível, né, fácil de comprar, foi a da Ruby Kisses. Já pra fixar a minha sobrancelha no lugar, eu tenho um certo problema com esses géis de sobrancelhas, porque a maioria deles não é resistente ao suor. E eu já comentei isso aqui com vocês em outros vídeos, que eu transpiro bastante no meu dia a dia. Principalmente se eu saio de casa, gente. Ainda mais Rio de Janeiro, que agora tá um tempo mega calor aqui onde eu moro. Então eu preciso de um produto que seja resistente ao suor. Eu tava utilizando, eu já até indiquei pra vocês, a minha tá toda descascada a embalagem, tanto que eu uso, que era a máscara de cílios, na real, né, incolor, da marca Kirave. É muito bom, tem um ótimo custo-benefício, ele realmente seca e deixa a sobrancelha no lugar. Mas em 2025 eu conheci esse produtinho aqui, que é o Ultra Fix Máscara para Sobrancelhas. Esse daqui ele já é com a indicação para sobrancelhas mesmo. Ultra Fix da Pink 21. É uma máscara incolor, assim como a da Kirave. Só que esse daqui eu achei que ele fixa ainda mais que o da Kirave, sabe? Super, ó, ele é quase como uma colinha quando você tira, ó, ele tem essa coisa de cola mesmo. Eu aplico
pouco produto pra não ficar aquele efeito de casca, sabe? Mas tem que aplicar antes da maquiagem, antes de fazer sua maquiagem. Se você aplicar depois, tiver algum resquício de base, corretivo na sobrancelha, ele fica aquele esfarelozinho, sabe? Aí não dá certo. Mas enfim, eu sempre faço minha sobrancelha antes, então pra mim não tem problema nenhum. Eu amei esse daqui, eu achei ele mais potente ainda do que o da Kirave. E é um produto baratinho, tá? Eu compro o meu também na Shopee, faço estoque disso daqui. Isso aqui é muito bom. Não é caro, se eu não me engano, é uns 10, 11 reais. E ele tem várias tampinhas diferentes, mas o produto é o mesmo, tá? É o Ultra Fix. Maior hit, assim, 2025 de sobrancelhas foi esse. Vamos falar agora de hidratantes pré-make. Hidratantes, gente, eu separei 3 aqui, porque eu não consegui separar só 2, então vamos de 3. O primeiro deles não é novidade nenhuma, eu utilizo tanto na pré-make quanto na minha rotina de cuidado com a pele, que é o hidratante reparador da Salve. Esse produto aqui, eu amo ele é um hidratante bem potente, então pra mim que tenho a pele com rosácea, pele sensível, mais ressecadinha, ele é ótimo. Eu uso muito ele na minha rotina antes de dormir e também na minha rotina pré-make. Esse ano de 2025, eu fiz um curso, né, sobre formulação de produtos, composição, para que eu pudesse escolher os produtos ideais para minha pele e que fossem realmente durar. Porque eu sou uma pessoa, como eu já falei aqui pra vocês em outros vídeos, eu transpiro muito. Então, meu maior problema com maquiagem em relação à durabilidade é essa questão de resistência ao suor. Eu não tenho problema com oleosidade. A minha pele, no máximo, na época do verão, dá um pouquinho de oleosidade aqui, assim, ó, nessa região, um pouquinho na ponta do nariz. Mas realmente não me incomoda muito, tá? Sendo bem sincero, o que me incomoda mesmo é o suor. Então, eu tenho que utilizar produtos resistentes ao suor. Não adianta, senão não vai resistir a nada, vai sair derretendo tudo. E aí, eu fiz o curso de maquiagem intacta da Raquel, curso muito bom, inclusive, eu indico muito pra vocês. A Raquel, se eu não me engano, já vi ela falando que ela é engenheira química, alguma coisa assim. Enfim, ela entende muito sobre composição de produtos, né? Eu comecei a utilizar esse hidratante aqui, que é um primer hidratante. Eu já utilizava ele antes, já gostava muito. Mas eu passei a gostar mais ainda dele quando eu incluí ele nessa técnica que a Raquel no curso dela. Eu utilizei muito esse daqui, que é o Hydra Garden Primer da Bellas Garden. Ele é um primer muito bom, ele é bem hidratante, bem pesado. Ele fala aqui que dá disfarce óptico nos poros e nas linhas. Eu até sinto um pouco disso, mas o que eu mais gosto nele é que ele tem esse poder de hidratação bem alto. Não é aquele primer que tem textura aquosa ou em gel, que vai deixar a sua pele sequinha. Não, tá? Ele é um hidratante que eu indico para peles mais maduras ou peles mais secas, com rosácea. Isso aqui é ótimo. Ou mesmo se você não tem esse problema de pele mais seca, usar ele só aqui, ó, nessa região abaixo dos olhos, que é uma região que a gente tem mais seca, independente do tipo de pele, ele é perfeito, gente. Ele ajuda demais o corretivo a não craquelar, a não ficar feio nessa região. Com esse curso que eu fiz, eu aprendi que ele ajuda a deixar a maquiagem mais resistente pela formulação dele. Esse daqui da Salve, pelo que eu entendi, a composição dele não vai interferir. Inclusive, é um ótimo hidratante para quando eu quero testar a durabilidade da base sem interferir. Ele não tem nenhum ingrediente aqui que vai ajudar na resistência da base, mas também não tem nenhum ingrediente que vai ajudar a diminuir a durabilidade da base. Então, ele é bem neutro. Esse daqui não, ele ajuda muito na resistência de base, corretivo que você vai aplicar depois na pele, tá? Ó, então, apliquei ele aqui. E o terceiro hidratante que eu utilizei bastante, principalmente quando faz muito calor aqui no Rio. Eu tô com a rosácea mais atacada, sabe? Mas eu já vou utilizar uma base mais hidratante. Foi esse sérum aqui, o meu tá na rapinha, gente. Ele tá levinho a embalagem dele. É o sérum anti-oleosidade da Statera. Ele fala que ele é um sérum anti-oleosidade. E em tese, eu sempre fujo de produtos com esse rótulo, porque eu não tenho pele oleosa. Geralmente esses produtos em pele mais seca, mais sensível igual a minha, não dá certo. Mas esse daqui, ele é formulado para quem tem peles oleosas e peles sensíveis, tá? Ele tem nanotecnologia de ácido salicílico, niacinamida, aminoácidos e gluconolactona. Esse último ingrediente ajuda a não sensibilizar a pele. E esse produto aqui, eu senti que quando eu aplicava ele em dias que a minha pele estava mais atacada da rosácea, ele ajudava a dar uma acalmada. Então, fica aí, porque eu usei muito esse hidratante nesses dias específicos. Vamos falar de blindagem, porque sim, né? Ano de 2025 eu utilizei muitas blindagens e pretendo continuar utilizando, ainda mais agora que eu tenho ali uma base, né? Um conhecimento maior para poder fazer essa pele mais resistente. Tiveram 2 blindagens que eu me apaixonei em 2025. A primeira delas foi a da Catherine Hill, a Angel Magic by Prilessa. Ela tem bastante silicônios na fórmula, então eu gosto
muito dela. Ela deixa o sensorial mais sequinho na pele. É uma ótima blindagem, inclusive eu emprestei essa blindagem pra minha irmã, que já tem a pele de mais mista pra oleosa, e ela amou. E a segunda blindagem que eu mais utilizei em 2025 foi a Oil Shine da Thalita Barrichello. Gente, eu amo essa blindagem. É uma blindagem diferente da blindagem da Catherine Hill, porque ela tem a formulação à base de óleo. E além disso, ela também tem glitter na sua composição. É uma blindagem que deixa a pele super viçosa. Tinha dias que eu pulava hidratante, vinha só nela quando tava muito calor, eu vinha só nela, que ela já deixa a pele viçosa e já ajuda a pele a ficar mais resistente pra questão de suor. Eu gosto muito dessa blindagem aqui, é uma blindagem que eu recomendo demais pra quem tem pele madura, pele mais ressecada e quer ter uma maquiagem mais resistente sem perder essa característica de pele viçosa. O maior hit 2025 foi esse daqui. Eu, inclusive, vou aplicar aqui ela. E assim como a da Catherine Hill, a gente não precisa aplicar muito produto. Então, é uma blindagem que ela rende, assim, gente, pra caramba. Quanto a pele dá aqui uma absorvida nos produtos, vamos falar dos maiores hits de base de 2025. Eu não poderia deixar de falar dessa base aqui, que eu não utilizei ela tanto desde o início do ano, que eu só ganhei ela depois, mas desde que eu ganhei, gente, eu amo usar ela. Eu acho que minha pele fica muito bonita com ela, que é a base da Mascavo, a Soft Radiance, gente. Eu amo essa base, tá? Eu sei que muita gente reclama do pump dela vazar. Realmente vaza. Não chegou a vazar dentro da minha necessaire, que eu já levei essa base e ela não vazou na minha necessaire, tá? Mas eu tomei cuidado de deixar ela sempre assim, em pezinha. Mas ela tem esse pump que vaza. É minha única observação, porque assim, em relação à formulação dessa base, eu amei. Eu achei que a Mari Saad acertou muito nessa formulação. É uma base que não pesa na pele, que fica bonita, que constrói camadas, mas ao mesmo tempo que ela fica bonita, com cara de pele, ela tem uma resistência ao suor. Uma resistência ótima, eu diria, inclusive. Então, assim, eu me apaixonei demais por essa base. Ela tem um ponto negativo, que é o valor, né? Ela é mais salgada. Mas aí, uma outra base que eu testei em 2025, que eu achei bem parecida à formulação, eu diria, que é a base Made in, a bonita, da Melu, que é uma base tint. Eu achei muito parecido, gente. Ela também tem essa questão de ser uma base mais fluida, que deixa com uma cara de natural, não é aquela base... Ela até cobre bastante se você construir camadas, mas não é o intuito dela, sabe? E ela também tem uma ótima resistência ao suor, que me surpreendeu. E a única questão com ela é a cartela de cores, né? Nesse quesito aí, a da Mascavo tem uma cartela de tons maior do que a da Melu. Mas assim, se você gostou muito da proposta da Mascavo, mas não tem dinheiro, não tem como investir nela agora, compra a Melu. A única questão é essa cartela de cores. Eu não posso garantir que você vai encontrar a sua cor nela. Eu vou utilizar hoje a Melu, que eu, nos últimos vídeos, só utilizei Mascavo com vocês, né? A cor que eu tenho da Melu é a cor 10. Se eu não me engano, é a cor mais clara. E ela fica um pouquinho amarelada demais pra mim. Então, toda vez que eu uso essa base, eu tenho que corrigir com o BT Velvet Lavender da Bruna Tavares. Mas, tirando isso, pelo custo-benefício dela, pra mim, foi o maior hit essa base aqui. Eu vou colocar ela aqui na plaquinha, só pra eu conseguir misturar melhor. Fiz aqui minha misturinha. Eu vou só agora distribuir aqui, ó, com o que sobrou na espátula. E vou vir aplicando com um pincel mais fofinho, que eu tenho amado aplicar minhas bases com um pincel mais fofinho, pra deixar a camada de base mais fina, sabe? Conseguir um acabamento mais bonito dessa forma, né? E olha só, se você gosta do meu conteúdo aqui no canal, saiba que nós temos o clube de membros, tá? Eu vou deixar aqui na descrição o link, mas se você entrar aqui no meu canal no YouTube, tem o botãozinho do Seja Membro. E aí, como funciona? São vídeos exclusivos para membros aos domingos aqui no canal. É uma assinatura mensal, você pode cancelar a assinatura quando você quiser. Você paga um valor fixo de R$ 7,99 por mês e você vai ter acesso a esses vídeos, tá? Inclusive, domingo agora vai ter vídeo no canal exclusivo para membros. Vou dar um spoiler para vocês, o vídeo vai ser um tutorial. Bora agora falar dos corretivos que foram os maiores hits em 2025. O primeiro corretivo que eu vou falar vai ser o corretivo da Bella's Garden. Eu recebi esse produto da marca e eu amei ele, simplesmente por ser um corretivo diferente da maioria que é lançado aqui no mercado nacional. Ele é um corretivo mais fluido, mais hidratante, ele tem uma gama de cores que não é tão amarelada, o que também é um ponto positivo. A cor que eu uso é a cor 1 e fica certinho o meu tom.
Ele tem um subtom mais frio. E ele é um corretivo que não vai te dar uma cobertura extrema, tá? É um corretivo pensado para pessoas que têm bastante linhas, que quer uma cobertura com naturalidade. Então, para mim, eu amei esse corretivo aqui. Outro corretivo que eu usei muito em 2025, também recebi da marca e eu amei, é o corretivo líquido da NUFI. O corretivo, ele é voltado para quem quer um produto com bastante durabilidade e resistência. Inclusive, eu gosto muito de fazer a minha pele, quando eu quero uma pele mais levinha, só de corretivo, eu uso ele e fica perfeito. Ele é um corretivo muito resistente. É um produto mais sequinho, mas quando eu utilizo o hidratante da Belas Garden aqui por baixo, fica tranquilíssimo de utilizar, mesmo tendo a pele mais seca. Não sinto que ele acumula demais nas linhas, aplicando da forma correta, como eu ensino aqui no canal. E ele tem uma cobertura mais alta comparando com o da Belas Garden. Eu diria que tem uma cobertura de média alta. E o terceiro corretivo, que eu gostei muito dele, ele também é parecido com esse da NUFI, no quesito resistência e de ser mais sequinho, mas não seco demais, que é o corretivo Angel Wing. Esse daqui que eu tenho, ele é na cor A0.5. De todos os que eu mostrei aqui, ele é o que tem o tom mais clarinho de todos. Eu gosto de utilizar esse tom para fazer iluminação, ou quando eu já corrigi a minha olheira com o corretivo salmão ou pêssego. Vou só colocar aqui os swatches na minha mão para vocês terem uma noção de cores, né, para quem se baseia no meu tom. Esse aqui é o da Catherine Hill, né, o 0.5. Esse aqui é a cor 1 da NUFI e esse daqui é a cor 1 da Belas Garden. Todos eles têm o subtom mais rosado, mas o mais claro é o da Catherine Hill. E aí eu também preciso falar, né, dos corretores de olheira que eu utilizei muito em 2025, que foram os corretores da Balmy, o salmão, e o corretor da Shiglam. Eu amo esse corretor aqui, esse aqui é na cor Peach, ele é um tom mais clarinho de pêssego. Então, se você tem a pele mais clarinha como a minha, esse aqui é perfeito. Esse da Balmy fica levemente mais escurecido, mas aí eu faço esse jogo utilizando o da Catherine Hill, que é mais claro por cima, e aí fica legal. Vou fazer essa combinação aqui com vocês. Tô colocando aqui, ó, na minha plaquinha, o corretivo salmão da Balmy. E vou vir aqui, ó, em toda a região da minha olheira, que tem esse tom mais arroxeado. E como esse aqui é o primeiro vídeo do ano, gente, já quero que vocês comentem aí temas de vídeo que vocês querem ver aqui no canal, tá? Podem comentar aí que vocês sabem que eu leio tudinho e respondo vocês também. Apliquei o corretivo salmão e vocês conseguem ver, né, como que ele fica um pouquinho escuro pra mim, mas como eu vou utilizar o da Catherine Hill depois, que é mais claro, dá essa balanceada aqui nessa cor. E olha só a diferença de um lado pro outro, gente. Eu amo maquiagem por causa disso. Colorimetria é tudo. Chegou a hora de contorno e bronzer, que sim, até que eu usei assim bronzer em 2025 algumas vezes, mas usei mais o contorno mais frio. E o que eu vou falar aqui vocês já até sabem. Já vou deixar até vocês falando aí, porque não tem como não ser o contorno em Chic da Contém 1 Grama, o único contorno em bastão nacional que promete ser frio e é frio de fato. Eu amo esse produto aqui, não adianta, eu deveria ser garota propaganda de tanto que eu falo dele. Ele é perfeito, ele tem de fato um tom frio, esfuma muito bem, a durabilidade dele eu adoro. O maior hit de 2025 de contorno vai ser ele. Em segundo lugar, eu vou colocar ele, que também acho que foi meu primeiro contorno frio de fato que eu tive. E eu também utilizei muito esse daqui, que é o da Shiglam. É o contorno líquido. E eu também adoro, ó. Ele é frio de verdade. Tem uma gama ótima de cores para quem quer comprar, mas tem um tom de pele diferente do meu. Ele tem tons frios, tons neutros, tons de oliva, tons quentes. Maravilhosa a cartela de cores dele. E aí um tom de contorno que eu comprei pra servir de contorno, mas eu acabei utilizando bastante como bronzer, porque como bronzer eu gostei muito do tom dele na minha pele. Foi o contorno chique da Nina Secrets. Esse daqui é na cor 1. A marca prometia que seria um contorno frio, mas em mim, no meu tom de pele, que é um tom de pele mais frio, ó, ele fica quente. Principalmente quando eu aplico ele na pele. Quando eu esfumo, eu vou esfumar aqui na minha mão. Vocês conseguem ver o fundo dele, ó, mais quente, aparecendo. Eu acho que é isso que falta nas marcas. Testar os contornos antes de vender para o público com um tom frio. Testar em peles frias, porque esse contorno aqui, em peles quentes, talvez ele fique frio, que é o da Nina. Mas em peles frias, ele não vai ficar frio. Eu acho que tem que ter esse estudo maior aí para lançar. Inclusive, eu espero que em 2026 as marcas lancem contornos frios de fato. Tudo bem lançar contornos quentes, porque quem tem pele quente, um tom muito frio não vai ficar legal. Eu entendo isso, mas tem muito contorno quente no mercado. A gente
gente precisa de tons frios também. Então esse daqui eu gostei muito dele como bronzer, porque ele tem um tom quente que não é super quente, não fica alaranjado demais na minha pele. Ele fica um pouco mais indo pro amarelado, mas não fica super, aquela coisa super bronzeada, sabe? Que eu acho que não combina muito comigo. Então, quando eu queria dar esse efeito de bronzer, eu usava ele e fui feliz. Vou utilizar aqui o da Contém 1 Grama, meu favoritinho. E eu queria muito que a Contém 1 Grama lançasse junto, né, com essa mesma pegada do contorno em chique, o contorno em pó. Pra quem gosta de usar o contorno selado, tá? Eu não selo esse contorno aqui da Contém 1 Grama e ele tem uma ótima durabilidade. Mas eu sei que tem pessoas que gostam, ou então que preferem, né, o contorno em pó. A Contém 1 Grama, se lançasse, ia ser um hit também, né? Vamos agora falar dos blushes que foram os maiores hits em 2025. E eu fui pegar aqui o meu blush, que foi o meu top 1 de 2025, e ele estava na minha penteadeira assim, ó, totalmente quebrado. Ele não estava quebrado assim, não. Alguma coisa aconteceu aqui que ele se desmantelou todinho, mas tudo bem, é um blush em pó. Eu acho que eu consigo recompactar ele depois, quebrando ele todinho e, né, dando ali aquele peso nele. Mas é o Holo Blush da Dylos. Esse blush aqui foi o que eu mais utilizei. Ele tem um tom de rosa com reflexo lilás, meio azulado. É lindo demais, gente. É o tipo de blush diferente que a gente espera que as marcas comecem a lançar, essas coisas mais diferentes. Eu usei muito isso daqui. Eu acho que fica lindo, belíssimo. Tem outras cores também, pra quem quer reflexos diferentes. Esse daqui, deixa eu ver, ele é a cor Holo Rosé e ele fica muito lindo. Eu usei muito ele e eu tô triste que ele tá despedaçado. Eu espero conseguir recuperar ele, mas enfim. Outro blush que eu usei muito em 2025 foi esse blush aqui, ó, da linha Silk Skin da Ruby Rose. Esse aqui é o blush em creme. Eu usei muito o tomzinho de lavanda, né, mais lilazinho, e esse tom aqui que é o Rose Dawn, que é um tom de rosa. É um rosa com um brilho mais frio, não é aquele rosa com um brilho dourado, sabe, ó. Fica muito bonito na pele. Nossa, ele fica muito bonito. O acabamento desse produto eu adorei. A Ruby Rose arrasou. Então foi também aí top 2 aí do ano. Agora que eu fiquei ruiva, né, de novo, gente, eu tô voltando a usar blushes mais quentes às vezes, assim. Eu ainda tô nessa vibe de blushes mais frios. Acho que eu não vou sair muito dessa vibe. Eu ainda tô na procura do blush vinho perfeito, aquele vinho que não puxa nem pro rosa, nem pro roxo, é vinho e acabou. Mas enfim. Outro blush que eu usei muito foi esse aqui da Nina Secrets, o blush stick da Eudora na cor Malva. Malva não, tô ficando doida, na cor Amora. Não é cor Malva, não. Que ele tem esse tom bem escurinho, assim, ó. Ele fica lindo na pele. Ele é um tom de vinho, mas quando eu esfumo ele na pele, ele puxa mais pra um arroxeado, sabe? Ó, mas fica muito lindo. Usando ele com parcimônia, em peles mais claras como a minha, ele fica perfeito. E eu gostei muito da durabilidade dele também na pele. Eu ia usar o Holo Blush dessa make, mas como ele tá aqui, vou deixar ele aqui quietinho pra recompactar ele. Eu vou utilizar esse aqui, então, da Ruby Rose, na cor Rose Dawn. Inclusive, gente, além dessa saga de blush vinho, eu também passo horas procurando um blush acessível, né? Não precisa ser nacional, mas se for importado, que não seja um absurdo de caro, que seja vermelho, vermelho, assim, sabe? Porque todos os blushes vermelhos que eu encontro, quando a gente aplica na pele, ou ele fica laranja, ou ele fica rosa. Eu queria um vermelho, assim, mais de fundo neutro, sabe? E aí eu tô aí pesquisando pra ver se eu acho algo parecido. Não tô muito na vibe do laranja, sabe? Às vezes eu quero fazer uma maquiagem mais quente, mas eu não quero usar o laranja como blush. E aí eu acabo indo pro tom mais marrom, mas também não gosto. O vermelho seria perfeito, né? Mas eu não queria um vermelho que puxasse pro laranja, porque eu já tenho nessa tonalidade. Eu queria um vermelho mesmo, mais neutro. Vou agora selar a pele e de pó, separei aqui 2 pós, que eu acho que foram os que eu mais usei em 2025. O primeiro deles, gente, não é novidade nenhuma, mas é o pó Soft Eye da LF Pro. Eu adoro esse pó. Eu indico muito ele pra quem tem linhas de expressão que evidenciam com facilidade e não gostam do efeito do pó na pele, sentem que evidencia muito mais. Esse pó aqui, ele ajuda muito nesse quesito de não deixar tão marcadas as linhas de expressão. É um pó que deixa a luz refletir na pele, então ele fica muito bonito o efeito dele. Outro pó que eu usei muito, esse daqui, se eu não me engano, eu testei em 2025, gente, eu não me lembro. Porque pó não foi uma coisa que eu testei muito em 2025, até porque eu não preciso. Eu tenho vários pós aqui que me atendem, então eu só vou comprar um pó translúcido, um pó solto, se realmente for algo assim muito
inovador e diferente, sabe? Esse pó aqui da linha Made in da Melu, esse é na cor Areia das Dunas. Ele é um pó bem fininho que tem ali um leve toque lilás para ajudar a corrigir tons amarelados na pele. Então, corretivo que fica muito amarelado, a base, eu usei bastante ele, porque vocês sabem que eu tenho um problema com isso, né? Bases do mercado nacional, principalmente, tem esses tons muito amarelados, e aí esse pó aqui me ajudou muito a deixar ali a minha pele mais neutra, não ficar tão amarelo. E eu gostei muito da durabilidade dele na minha pele também. Aí teve um outro pó aqui que eu usei ele bastante, mas eu acho que eu não trouxe ele pro canal. Eu não me lembro, pelo menos, que é o pó compacto rosa, da linha Síntese da Miss Rose. Ele é um pó compacto, mas apesar disso, ele tem uma textura bem fininha. Ele quase não adiciona cor, ó, estão vendo? Ele tem esse tom levemente rosadinho, mas não adiciona muita cor. Eu vou usar ele aqui abaixo dos olhos para vocês verem o efeito. Eu gostei muito dele porque, por ser um pó compacto, eu esperava que ele fosse deixar um acabamento grosseiro na pele. E muito pelo contrário, fica muito bonito. Vou tirar aqui com uma esponjinha seca e limpa o excesso de produto nas linhas. E vou usar ele com um pincel assim mais fofinho, pra selar aqui, ó, a pele. Olha só esse lado aqui que eu selei com o que eu não selei. E como que fica bonito, sabe? Não pesa nadinha na pele. Maravilhoso, e é um produto baratinho. Eu recebi esse produto da marca. E desde que eu recebi, gente, nas minhas makes assim que eu faço pro meu dia a dia pra sair, eu percebi que eu não paro de utilizar esse produto, sabe? No restante do rosto, eu vou utilizar o pó da Melu. E o que eu amo nesse pó da Melu também é essa trava aqui que ele tem, gente. Que eu acho que todos os pós deveriam ter, porque isso ajuda muito a não vazar pó, principalmente na penteadeira. Não sei vocês, mas os pós que eu tenho aqui que não tem essa trava, vaza tudo, assim, nos compartimentos da penteadeira. Então toda hora tem que estar limpando. E aqui no restante do rosto, eu vou usar com uma esponjinha de veludo. Vamos agora para minha parte favorita da maquiagem, que são os iluminadores. E esse ano, assim como todos os outros, eu usei muito iluminador. Se tem uma coisa que eu gosto, eu tenho que me policiar, gente, pra não ficar comprando o tempo todo a iluminador. Porque eu amo iluminador, principalmente os diferentões, os coloridos, os que tem multichrome, duochrome. Aí eu sou viciada. Teve um iluminador que eu usei muito ele em 2025, vou ter que falar dele aqui, que é o iluminador Statera, o nome da cor é Statera, da marca Statera. Ele é um iluminador assim, ó, compacto, de refil. Você compra ele, compra a paletinha pra poder utilizar, ele é magnético. E ele tem esse tom que é o dupe perfeito do iluminador Moon Cruiser da Kaleidos, tá? Eu tenho da Kaleidos aqui, nesse tom. Já fiz comparação pra vocês em vídeos, então vocês procurarem aí se vocês ainda não viram. E ele é igualzinho, gente, igualzinho. Ele fica idêntico na pele. Então, se você tá procurando esse iluminador, mas não tem o dinheiro pra investir no da Kaleidos, o da Statera é idêntico. Em mim, ele fica uma mistura de azul e lilás, assim, lindo, perfeito. Outro iluminador que eu conheci em 2025, eu me apaixonei por ele, porque é um iluminador baratinho, que dá um efeito maravilhoso. Se você tá procurando um iluminador diferentão, que tem aquele brilho assim, bem lilás, roxo, é esse daqui. É o iluminador The Glow da Unimakeup. Esse daqui é na cor C1. Eu não sei dizer se em peles mais escuras, esse branquinho dele aqui vai estourar. Ele parece que é branco, mas quando você espalha, ele não fica branco de forma nenhuma. Ele fica assim, ó, bem lilás, bem lindo. E ele não tem aquela partícula grande de brilho, sabe? Aquele iluminador que é o glow. Você vira e ele dá aquele tchan, assim, quando você tá reagindo à luz, né? O iluminador reagindo à luz. Muito lindo e muito barato, gente. Assim, nível de qualidade importado. Então, eu me apaixonei nele. Olha que eu tenho vários aqui, mas eu usei muito ele. Me peguei usando muito ele. Por isso que ele tá aqui no meu top 3. E assim, gente, tô fazendo um top 3, mas os iluminadores que eu falei pra vocês, que foram os maiores hits em 2024, continuam valendo pra esse vídeo, tá? Inclusive, se você não viu esse vídeo, te convido lá a ver. Todos os iluminadores que eu falei naquele vídeo, continuei utilizando em 2025, porque uma coisa que eu amo é iluminador, vocês sabem. Mas aí eu recebi essa paletinha aqui, que é uma paletinha de sombras da marca Shane Effect. Porém, eu adoro utilizar elas como sombra, mas como iluminador, gente, ficou muito lindo. Elas têm essa coisa meio multichrome, duochrome. Cada fileirinha dessa daqui tem um fundo, e aí o brilho ele vai mudando conforme bate a luz, e elas são lindas. Pra usar como iluminador, se você tem essa paletinha e ainda não testou, você gosta de iluminador diferente,
vai ficar assim, babado. Muito lindo mesmo. Eu vou utilizar então essa paletinha aqui, que eu usei demais, como iluminador. Eu não sei qual que eu uso, deixa eu ver aqui. Ah, acho que eu vou nesse daqui, ó. Que ele muda do azul pro roxo, é muito lindo, gente. E assim, é uma sombra que eu uso, que eu usei como iluminador, tá? Olha isso, gente! As partículas de brilho dela são partículas de uma sombra. Apesar de eu achar bem fininhas, mas eu sei que tem gente que liga muito pra isso, não vai gostar. Aqui no nariz, só pra brincar um pouquinho, eu vou pegar o Statera, que eu também amo esse iluminador. Eu vou passar ele aqui. Vamos agora para os olhos. E assim, eu penei pra tentar escolher aqui as paletas. Preciso falar dessa paleta aqui, que foi, na minha opinião, o maior hit de 2025. É de versão nacional, né? Que é a paleta da Oceania Edition, a Fairy Tale, gente. Os brilhos dessa paleta, eu comprei essa paleta pelos brilhos dela, não adianta. Porque, assim, são coisa de nível, assim, importado, sabe? Ela é muito linda. Eu sinto falta de tons coloridos opacos nessa paleta. Ela só tem esses tons aqui, ó, esses dois aqui que são quentes, esse aqui que é um vinho arroxeado, mas eu queria que tivesse mais, assim, mas enfim. Cores são perfeitas, os blushes eu confesso que eu não uso muito, mas são bonitos também. Mas, cara, esses brilhos aqui, toda vez que eu uso, alguém pergunta o que eu tô usando nos olhos. Ela é maravilhosa, sim, ela é tudo isso. Pode investir sem medo, caso você esteja pensando em investir nessa paleta, porque ela é perfeita. Foi, assim, na minha opinião, a melhor paleta que a Oceane já lançou foi essa daqui. E eu espero que a Oceane lance outras paletas nessa vibe, porque eu vou amar. Outra paletinha que eu testei essa paleta em 2025, eu amei ela, é uma paleta importada. Você encontra ou no AliExpress ou na Shopee, procurando, acho que você consegue encontrar, que é essa paleta aqui, da Girl Coach. Se eu não me engano, o nome dessa paleta é The Innovator. Cara, eu amo essa paleta, sério. Ela tem tons coloridinhos, os brilhos dela são surreais de lindos. Tem preto, tem tom de marrom pra quando você quer fazer uma maquiagem mais basiquinha. Qualidade surreal, eu estou apaixonada. Eu amo essa marca Girl Coach. Se eu pudesse, teria tudo da marca, porque não são produtos baratos, mas aos pouquinhos, assim, bem aos pouquinhos, eu vou comprando uma coisinha aqui, outra coisinha ali, e aos pouquinhos vou montando minha coleção dessa marca, porque é uma marca com essa pegada mais alternativa que eu adoro. E aí eu também tenho que falar dessas paletas da marca Cherry App, que eu acho que é assim que se fala, não tenho certeza, que é uma marca chinesa, tá? A Girl Coach também é uma marca alternativa chinesa. Essas paletas são muito lindas, gente. E tanto a da Girl Coach quanto essas da Cherry App eu recebi do AliExpress, uma parceria que eu tive com a marca. Mas essa paleta aqui, gente, ela vale muito a pena. A qualidade dela é surreal. Eu tenho 3 delas, né? Ela tem várias opções. Tem tons neutros pra quem gosta de neutro frio, neutro quente, amarelado, rosado, colorido, mais gótica, mais alternativa, mais intensa, sério. Se eu não me engano, são 19 opções de paletas, tá? Essa daqui, ai, não tem aqui a numeração dela, mas é a neon. E as cores dessa paleta são perfeitas, perfeitas. Eu usei demais isso aqui, gente. Em 2025 é muito, muito bom, assim, qualidade surreal. E aí temos aqui a paletinha da Sheen Effect, tá? Que eu já usei como iluminador, mas ela entra na categoria de sombras, porque eu usei bastante também como sombras. Por cima de uma base escura, elas ficam maravilhosas. Eu vou fazer aqui agora uma maquiagem que não tem tanto passo a passo. Eu vou utilizar, sei lá, 2, 3 cores de sombras, só para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Mas vamos lá. E preciso enaltecer também o meu primer de sombras favorito, o maior hit de 2025, que é o BT Velvet da Bruna Tavares. Hoje eu vou utilizar só o Off-White. Eu geralmente fazia uma misturinha do Off-White com o Pale, mas eu comecei a utilizar só o Off-White, gente, começou a dar certo, assim. Vou utilizar só ele agora, mas se o Off-White ficar muito claro pra você, mistura com o Pale, ou usa só o Pale, dependendo do seu tom de pele, só o Pale vai dar certo, ó. Eu venho espalhando com os dedinhos, mas você pode espalhar com um pincel também, se for da sua preferência. Vou começar com a paleta da Oceania Fairy Tale. Vou utilizar a cor Villain. Eu vou aplicar essa cor aqui, ó, na minha pálpebra fixa. Quando você esfuma ele sem concentrar tanto, aí você consegue ver ainda mais, assim, esse fundinho roxinho dele. Muito lindo. Eu tô usando esse pincel aqui, ó, da Macrylan. É o P10, porque ele tem a base achatadinha. Então ele não vai além da onde eu quero que ele vá, sabe? Com a sombra.
sombra. Ele é ótimo pra fazer esses esfumados assim, mais próximo da sobrancelha, por isso. Vou fechar aqui, ó, no cantinho externo, encontrando com a marcação que eu fiz. Deixei esse formato aqui, ó, mais agateado, que vocês sabem que eu gosto muito de fazer. Aí agora eu vou vir com a paletinha da Girl Coat. Vou fazer algo arriscado, né, porque eu quero usar preto, mas quando eu uso preto eu gosto de a pele não está pronta. É mais fácil de consertar, né? Mas tudo bem, vamos viver perigosamente. Vou pegar esse preto aqui, ó, da paleta da Girl Coat, pincelzinho de aplicação de sombra. E agora é rezar pra não cair muita sombra preta aqui abaixo dos olhos. Eu não quero super preto não, tá, gente? Só quero uma base pra sombra da paleta da Oceane que eu vou usar. Que a sombra que eu vou usar, se tiver com uma base mais escurinha por baixo, fica belíssimo. Eu venho dando batidinhas, ó, na pálpebra móvel em direção aonde tá esse roxinho aqui da pálpebra fixa. Agora com o pincelzinho pequeno de esfumar, eu peguei um pouquinho do preto, com a mão bem levinha, eu vou com o movimento de vai e vem, fazendo esse preto entrar aqui no roxo. Volto aqui com o primeiro pincel que eu usei, pego um pouquinho do roxo da paleta da Oceane e aplico aqui de novo. Ai, Camila, mas essa maquiagem tá muito gótica. Vocês sabem que o Gótica Suave vai voltar em 2026, né? Inclusive, já fica aí de spoiler do próximo vídeo do canal, que vai ser sobre as principais tendências de make para 2026. Bom, fiz aqui a minha base. Antes de vir com o brilho que vai acender esse olho, eu vou pegar aquele pó que eu utilizei para selar a pele, pincel A26 da Macrylan, e já vou vir dando acabamento nas bordas, ó. Pego bem na bordinha, movimento de vai e vem, e vou dando já aqui esse acabamento. Agora eu vou vir com essa sombra aqui, que ela é linda, é a sombra Wonderland da paleta da Oceane. Olha isso, gente, sério. Eu vou depositar ela aqui no centro do olho e vou levar ela até quase que rente à sobrancelha. Por que eu faço isso? Porque eu tenho a pálpebra coberta, mais conhecida como pálpebra gordinha. Então, se eu não fizer isso, a sombra não aparece quando eu tiver com os olhos relaxados. Com o que sobrou aqui no meu dedo, que sobrou bastante, eu, sem pegar mais produto, eu vou arrastando aqui, ó, para as extremidades do olho. Agora, com o pincel de cerdas sintéticas, eu vou pegar a sombra Magic, que é essa daqui, e iluminar o cantinho do meu olho. Vou puxar aqui pra dentro do olho. Eu gosto muito de fazer isso quando eu tô usando sombras mais escuras. Ó, eu sinto que abre demais o meu olhar. Eu vou utilizar o mesmo tom de roxinho da paleta da Oceane que eu usei em cima. Vou usar ele aqui embaixo. E aí esse passo agora é opcional, tá? Mas eu vou utilizar a mesma sombra que eu usei em cima, a Wonderland, aqui embaixo. Vou vir dando carimbadinhas. O olho é basicamente isso, tá, gente? Eu vou agora colar meu cílio postiço e já volto para falar de outros produtos de olhos que foram hits comigo e os produtos de lábios. Voltei com os olhos prontos. Na linha d'água eu utilizei essa lapiseira aqui para olhos cromática da Contém um Grama, que também vai entrar aqui como um dos maiores hits de 2025. Gente, o que eu usei essa lapiseira não tá escrito. É um ótimo produto, eu tenho as 3 cores e vale muito a pena. São super resistentes à prova d'água, à prova de suor. Não são super baratinhas, mas elas são muito parecidas com as canetas da... as lapiseiras da Kaleidos, tá? Então, se você quer da Kaleidos, mas não consegue comprar ou não quer esperar chegar, porque demora, né? Vem de fora, essa da Contém um Grama vale muito a pena. Falando de lápis de olhos, esse daqui da Oceane, na cor Rubi, eu gostei muito de utilizar ele, eu recebi da marca e, cara, ele é muito bom, macio, ele tem uma cor ótima, dá pra usar tanto nos olhos quanto na boca, pra fugir um pouco do lápis preto, do lápis marrom. Ele esfuma muito bem, ó, e ele fica assim, um tom bem de vinho, bem bonito nos olhos. Preciso também enaltecer essa caneta delineadora da Chiclam, que foi que eu mais utilizei em 2025. Essa daqui é a Glide Control Liquid Eyeliner. Por que eu amo tanto essa caneta? Porque além dela ser super à prova d'água e à prova de suor, que é algo que eu sempre priorizo em delineadores, ela tem a pontinha de pincel, tá, gente? Ó, a ponta dela não é aquela ponta de feltro, que torna ela super flexível e você consegue fazer traços bem fininhos e precisos com ela, ó. Virou minha favorita. Depois que eu testei ela e gostei, eu só compro dela e tenho estoque aqui em casa, então
foi um hit. De máscara de cílios, eu gosto muito de utilizar máscara de cílios à prova d'água para sair de casa. E aqui embaixo eu gosto de usar a máscara Peel Off, tá? Para não ficar carimbando aqui embaixo. E de máscara de cílios, gente, toda vez que eu tinha que sair, eu só usei essa daqui, que é a máscara da Chiclam, é a Ultra Lash Lift. Ela de fato levanta demais os meus olhos. Ela tem microfibras assim na fórmula dela, então ela alonga demais o cílio, que é algo que eu sempre priorizo em máscaras. Eu curto mais máscaras de alongamento do que de volume, sabe? Quando dá os dois, é ótimo também, mas a minha prioridade é alongamento. E essa daqui deixa os meus cílios assim, lá perto da sobrancelha, super à prova d'água. Eu removo ela com cleansing oil de boa e eu amei. Quando acabar, eu vou ter que comprar. Essa aqui eu recebi, mas eu vou comprar porque ela é muito boa, gente. Aqui na parte de baixo dos olhos, não tem outra que eu não use, a não ser essa daqui, que é a da Melu, é a máscara para cílios Peel Off Selfie. Ela tem a fórmula Peel Off e ela tem esse aplicador que é perfeito para pegar os cílios de baixo. Então, eu só consigo utilizar ela. A gente tem estoque dessa máscara porque ela é baratinha. De lábios, eu usei muito. Pra mim, foi um Smash Hit 2025. BT Lip Shape, da Bruna Tavares. Eu gosto muito da durabilidade desse produto. Assim como a lapiseira da Contenho Grama, os dois têm a proposta muito parecida, que é ser um contorno labial que vai durar, vai ser resistente aí nos seus lábios. Da BT Lip Shape, a cor que eu mais utilizei foi a Deep Brown, que é um tom de marrom mais fechado pra fazer lip combos diferenciados. Eu usei muito ela, é perfeita. E da Contenho Grama, vocês já devem saber, né, quem acompanha aqui o canal, foi a cor Camurça, que é o único contorno labial nacional que eu encontrei que tem um tom frio, assim, bem acinzentado. E olhando assim, parece até que as cores são parecidas, né, mas o Camurça fica diferente nos meus lábios em relação ao da Bruna Tavares, tá? Mas são contornos labiais perfeitos que duram pra caramba os meus lábios e pra mim foram os maiores hits. Eu usei demais isso daqui. Essa aqui da Contenho Grama já é minha terceira, gente, de tanto que eu uso, assim. Então, vocês estão vendo, né? No ano de 2025, com certeza, eu usei muito mais glosses do que batom líquido mate. Apesar de eu adorar batom líquido mate, tenho aqui minha coleçãozinha. Mas eu acabei usando mais gloss porque eu tenho esse problema da minha boca ficar seca com muita facilidade. E o gloss pra mim é algo que eu tenho muita facilidade em usar, porque eu aplico ali, eu faço meu lip combo de repente com contorno ou gloss, eu só o gloss, coloco na bolsa e quando eu vou vendo que tá saindo, eu retoco, sabe? E é uma forma da minha boca não ficar seca e eu ter ali aquela corzinha. E eu usei bastante gloss, gente, bastante mesmo. Esse daqui da Girl Coach foi um dos meus maiores hits, é o J816, que ele tem esse tom bem escurão. Então, quando eu queria utilizar algo escuro, mas não queria utilizar um batom, eu ia nesse gloss aqui, que ele é assim, ó, perfeito. Ele é muito lindo, ele é bem fechado, com os brilhinhos azulados, fica lindo. E assim, gente, Girl Coach, como eu falei, né, é meu vício. Então, ó, eu consegui comprar 3 desses glosses dessa coleção aqui esse ano, que é o J74, J79 e J75. O J74, ele tem um tom de vermelho meio bordô. Eu usei muito isso daqui no meu dia a dia pra sair. Tá, tem makes mais assim, rapidinhas. Eu usei demais ele porque ele dá um efeito muito lindo. Esse daqui, que é o J79, ele é um gloss bem friozinho. Assim, concentrado, ele fica bem cinza, mais esfumadinho na boca. Fica perfeito. Eu usei muito ele com lip combo. E esse daqui, que é o J75, se eu tiver errado, depois vocês me corrijam, tá? Mas é alguma coisa assim, ó. Esse daqui, ele já quase não tem... Ele tem um fundo de cor levemente acinzentado, marrom acinzentado, mas ele tem um brilho azulado, assim, sensacional, gente. Todos esses da Girl Coach eu usei, assim, demais no meu dia a dia, tanto que makes mais elaboradas quanto make mais simplesinhas. E esse gloss aqui, que é um gloss tint, eu diria assim, da Urui, na cor 5 também. Usei muito ele, porque ele também... ele dá um tingimento nos lábios, mas ele tem esse tomzinho assim, ó, meio vinho, meio arroxeado, que fica perfeito, gente. E foram os que eu mais usei. Ah, eu também usei esse daqui, quer ver? Esse daqui da Ruby Rose, Shine Ink Gloss Tint na cor SI30. Que ele tem um tom de marronzinho e esse tom, depois que o gloss sai, ele fica na boca, só que ele é frio. Ele não é aquele marrom super quente, sabe? Então, fica assim, perfeito nos lábios. Eu vou aplicar esse daqui da Ruby Rose, que eu acho que eu nunca usei com vocês em vídeo, se eu não me engano. Porque ele tem um tom de marrom, ó, bem bonito. Ó, ele fica assim.
E aí, pra combinar com a vibe dos olhos, eu vou pegar o gloss da Girl Coat. Tem esse brilho mais azul pra combinar aqui com a make dos olhos. E vou aplicar aqui, ó, por cima. Olha só, gente. É muito lindo. E essa foi a make com os maiores hits de 2025. Aproximei, ó, pra vocês verem bem esse olho, gente. Sério, esse brilho dessa sombra. Tudo pra mim. Ai, é muito perfeito, sério. Vale muito a pena. Já começamos 2026 bem, né? Com uma make bem pá. Dizem que esse ano vai ser o ano que a Make Clean Girl vai sair de cena. Vão entrar makes mais coloridas, mais ousadas. Eu quero só ver, gente, porque ano passado prometeram a mesma coisa e eu não vi isso acontecendo. Mas pra mim também, pouco me importa, né? Que vocês sabem que aqui sempre vão ter makes assim, coloridas, com muito brilho, muito efeito, que vocês sabem que eu amo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui pra mim, que me ajuda e muito. Inscreva-se aqui no canal se você ainda não for inscrito. E junte-se ao meu clube de membros com vídeos exclusivos aos domingos, tá, gente? Tem muitos vídeos que já saíram, que são muito legais. Vídeos com tutoriais, com técnicas. Então vale a pena vocês entrarem pro Olimpo, que é o nome do meu clube de membros. E não esquece também de me seguir nas redes sociais, @CamiDeMank, em todas elas. Lá eu sempre aviso quando sai vídeo aqui no canal, falo sobre algumas atualizações, updates, recebidos, eu mostro lá em primeira mão também. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!